Fala aí, beleza? Eu sou o tio René e bora lá trocar uma ideia sobre Final Fantasy Ever Crisis. Bom, nesse vídeo aqui eu vou dar uma orientação, né, sobre o que nós devemos focar aqui no Early Game, né? Bom, já está muito claro, né? Já até falei no vídeo anterior, né, que a gente deve dar um foco no modo história, né? Já falei também que no modo história a gente tem 3 histórias, né? A gente tem o Final Fantasy clássico, o Crisis Core e o The First Soldier, que é o conteúdo original, né? Por que eu devo focar no modo história, né? Bom, quando eu vou fazendo o modo história aqui no jogo, eu vou liberando conteúdo, né? Não se aplica só aqui ao Final Fantasy, né? Há diversos jogos mobiles, né? E jogos em geral, quanto mais a gente foca no modo história, a gente vai liberando novos conteúdos, né? E esses novos conteúdos significam o quê? Upgrade, poder e poder avançar, né? Então o que é que eu devo fazer? Vou fazendo aqui o meu modo história. A partir do momento que eu enfrentar alguma dificuldade, significa que eu vou precisar de poder para poder voltar aqui e dar continuidade, beleza? Aonde que eu vou estar melhorando, né, o poder? Digamos que eu estou lá na fase tal, não estou conseguindo passar de jeito nenhum, então para onde eu vou vir? Vou vir para aqui, para esse conteúdo, né, o solo content. O que é que eu vou poder estar fazendo aqui, né? Primeiro sempre fazer as diárias daqui, né? Às vezes são 2, às vezes são 3, vai variar, tá? Depois eu vou vir aqui e nessas abas aqui eu posso estar melhorando as minhas armas, né, conseguindo material para poder estar evoluindo elas e assim eu poder progredir. Ó, vocês podem ver que ainda estou até precisando passar algumas fases aqui porque ainda não tive tempo, né? Mas teve algumas que eu parei aqui bastante, fiquei farmando ali por alguns momentos, né? Lembrem que na hora de farmar, depois que a gente faz a First Completion da fase, né, a gente pode começar a colocar aqui, ó, 3 vezes, né? Você vem e coloca use Stamina Boost, aí daí vai e gasta 3 vezes em vez de uma, né? Mais interessante e mais rápido. Então digamos que eu vim aqui umas 3 vezes, consegui recurso suficiente, fui lá, upei minha arma, ou de repente eu precisava ter upado um pouco de XP para o meu personagem, eu posso estar vindo aqui e tá fazendo também, de preferência a mais alta que você puder, né? E lembrando que depois vai ter outra mais alta, né? Por isso que a gente não deve perder tanto tempo fazendo só no mesmo level. É só o suficiente que a gente precisa para poder avançar no modo história, beleza? Então eu vim aqui, farmei um pouco, papapá. E quando eu voltei lá no modo história, eu já estava azulzinho aqui, né? Já estava conseguindo passar nele de boa, né? Eu vim aqui no meu personagem, as armas lá, os recursos foram upados. Vocês podem ver que eu estou bem capenga ainda em termos de recursos. Eu só rushei mesmo o modo história do jeito que eu estava. Nem atirei em nada até agora no jogo, mas isso é um pequeno detalhe ainda. Ainda vou estudar direitinho o que é que eu vou estar fazendo com os meus recursos. Fechou? Então é isso, focar no modo história porque o modo história vai estar liberando o conteúdo no jogo. Depois que fizer o modo história todo, aí a gente vai focar no que a gente vai estar farmando, né? Que é o próximo passo que eu vou estar fazendo agora. Uma dica muito importante é que esse tabzinho que fica aqui, essa informação aqui embaixo, ela vai nos direcionando o que a gente precisa estar fazendo, né? Vai ter essas questzinhas aqui embaixo. Eu venho aqui e ela vai estar me orientando, oh, você precisa fazer isso, você vai lá e faz, e assim vai te ajudar também a progredir, né? Ela é uma dica bem interessante. Outra coisa que é muito importante da gente estar fazendo, né, são as missões. A gente vai ter a missão geral aqui, ó, inclusive eu preciso estar fazendo essa daqui para liberar ainda isso daqui que eu não tenho. Vai ter a diária, que a gente vai estar fazendo semanal, as de campanha e a geral, né? Então é interessante a gente estar de olho nisso, né? Principalmente na diária e semanal. E outra coisa legal é aqui no Season Pass. O Season Pass desse jogo ele é muito interessante. Por que ele é muito interessante? Não sei se vocês conseguem ver os steps aqui em cima. Cada step desse, ó, eu preciso de 5 steps para poder passar para o level 12 aqui. Eu vou vir aqui em Explore. E quando eu vejo aqui, ó, tem as missões diárias que eu já fiz, todas. Aí tem as missões semanais que estão aqui, ó. Preciso fazer a Crisis Dungeon lá uma vez, eu vou ganhar 3 steps, aí vai subir aqui mais 3 e por aí vai, né? E tem a de Season aqui, né, que eu tenho que focar. Depois que eu focar nisso daqui, vai me ajudar nesse progresso também. E eu vou conseguindo mais recursos aqui do Season Pass. É outra dica interessante. Fechou? Então, galera, é isso.
é um vídeo mais de orientação sobre o que fazer, no que focar, tá? Então a gente foca em história sempre, busca poder para estar fazendo no modo história e continua sempre no modo história, tá? Outra dica importante, não sei se vocês já se ligaram, mas aqui no modo história vai ter a party recomendada, né, do modo história, e vai ter esse bônus aqui que vai dar os cristais pra gente, né? Não foquem nessa party aqui, né? Foquem na party mais forte de vocês, né? Nos 3 mais fortes, e você simplesmente faz em free party. Você não vai ganhar os cristais, mas depois, eventualmente, a gente vai estar upando os outros personagens, a gente vai revisitar o modo história para a gente estar farmando esses cristais, beleza? Então isso é uma dica muito importante, foque no time principal e vá upando o seu time principal para você explorando ali a parada toda, fechou? E outra informação importantíssima é que aqui embaixo, a gente clicando aqui, né? A gente vai ver os inimigos que a gente vai estar enfrentando, né, nessa fase, né? Que no caso esse aqui é o boss dessa fase, que foi bem difícil para mim, principalmente contra o meu equipamento, né? O que é que eu preciso entender? Que os personagens têm resistências e têm fragilidade, né? Então o weakness dele aqui é contra fire, então o que é que eu preciso estar levando para a fase? Elemento fogo. Então no meu armamento eu vou ter que ter alguma habilidade ali com fogo, ou ali na minha materia, que são as orbs, né? Eu vou precisar de alguma que tenha fire, por exemplo, para eu poder estar danando nesse inimigo, né? Que no caso foi bem trabalhoso. E lembrar de levar os Sidious aqui, não sei se é Sidious ou se é Sigils, não sei qual a pronúncia correta, mas é importante a gente estar levando para poder interferir quando ele estiver para soltar a habilidade mais forte, né? Como se fosse um stun, né? Então seria isso de dicas iniciais até agora, né? Focar no modo história, na hora que travar lá e vir solo, conteúdo solo, né? Farmar um pouco, depois voltar para a história para liberar todo o conteúdo possível, né? E depois assim começar a explorar o restante do jogo, né? Isso é uma dica mais interessante do que se fazer, né? Em breve volto com mais vídeos sobre o jogo, né? Mais conteúdo, mais dicas que eu estou descobrindo aqui no jogo para estar compartilhando com vocês, fechou? Se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude o canal a crescer. Deixa o like também para fortalecer o trabalho do tio aqui, compartilhe com a galera de vocês e é isso. Namastê a você que fica pro lado daí, eu fico pro lado daqui e fui! Mas depois eu volto, hein? Falou!